Bom dia, pessoal. Tudo bem? Proposta do dia de hoje, fazemos alguns exercícios, tá? Para a gente poder treinar algumas características da potenciação que a gente estudou até agora. Então, vocês vão fazer para mim o exercício 10 ao exercício 14 da página 3 do livro de vocês, tá? Dê um pause, tentem fazer e depois volto para o vídeo para assistir a resolução. Se preferir, vocês podem ir pausando slide por slide. Na hora que eu iniciar o slide, você pode dá um pause, tenta resolver e depois solta o slide. Assim talvez fique mais dinâmico para você, já que os exercícios do livro de vocês já estão aqui. Ok? Bora lá? Bom, se você já tentou fazer esse exercício, então, vamos lá. Qual que é a proposta? Calcule o valor das expressões. Então, eu tenho uma expressão aqui algébrica e tem um valor para x. Então, o que eu vou fazer é substituir o valor de x na expressão. Quando a gente tem valores positivos, nem sempre é obrigatório colocar parênteses, tá? Por exemplo, aqui, eu colocar 1 ao quadrado com ou sem parênteses não faz diferença. Eu, geralmente, vou colocar, tá? Seja ele positivo ou negativo. Mas, nesse caso aqui, ó, não é obrigatório colocar parênteses em nenhum deles. Aqui eu vou calcular a primeira potência, é 1. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Lembrando que esse é negativo e esse é positivo, sinais distintos, o resultado é negativo. E aqui eu tenho mais 4. Para fazer aqui, eu posso ir fazendo o 1 menos 3 mais 4, eu posso somar o 4 com o primeiro dá 5, menos 3, 2. Tá? Isso aqui é uma questão de valor numérico de uma expressão algébrica. A expressão aqui é a mesma, mas agora o x vale menos 1. Então, agora sim é obrigatório colocar parênteses, tá? Então, vou resolver aqui, lembrando que se o expoente for par, a resposta sempre será positiva, então é 1 ao quadrado. Aqui eu posso resolver essa multiplicação de uma vez, como os sinais são iguais, a resposta é positiva, 3 vezes 1, 3, mais 4. Aqui a resposta vai dar 8, letra C. Eu tenho 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. Geralmente, quando o valor substituir é positivo, você não há necessidade de colocar parênteses, só quando tem mais multiplicações, tá? Mas nesse caso aqui, não. E dependendo da situação, na grande maioria das vezes eu não vou precisar colocar parênteses. 2 ao quadrado, 4, mais 4 vezes 2, 8, e aqui vai dar 12. Ok? Próxima questão. Calcule o valor das somas seguintes. Então, aqui, pessoal, eu vou ter que calcular as potências primeiro, para depois poder somar, lembrando de algumas regras. Por exemplo, aqui, se eu não tenho parênteses, o sinal que está aqui ele é mantido, então vai ser positivo. 2 ao cubo é 8. Aqui eu vou colocar um mais e vou colocar um parênteses aqui. Eu poderia fazer isso tudo direto, mas vamos devagar. Aqui, ó, expoente par. Se o expoente par, a resposta é sempre positiva. E 1 elevado a qualquer coisa é 1. Tá? Mais expoente par de novo, resposta positiva de novo. 3 ao quadrado, 9. Agora eu vou eliminar os parênteses, vai ficar 8 mais 1 mais 9. O resultado aqui é 18. Tá? Nesse caso aqui, ó, expoente ímpar. O expoente ímpar com parênteses diz para eu manter o sinal da base. É negativo, mantém aqui. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Mais 2 ao... Aqui mantém o sinal, né? 2 ao cubo é 8. E aqui agora eu vou fazer de novo. Coloco mais e abro parênteses. Aqui é ímpar. Se é ímpar, eu vou manter o sinal da base. Como é negativo, aqui vai permanecer negativo. 4 ao cubo vai ser 64. Então, vou ter menos 1, mais 8, menos 64. Se eu somar o 64 com 1 aqui, vai dar menos 65. Menos 65 mais 8, isso dá menos 57. Ok? Então, lembrando, ó, com parênteses, expoente par, resposta sempre positiva. Expoente ímpar, mantém o sinal da base. Nesse caso aqui, ó, eu já sabia que eu ia manter o sinal da base. E como o sinal de fora é positivo, eu já saberia que a resposta ia dar negativa. Eu poderia ter feito tudo de uma vez sem essa linha aqui. Mas eu prefiro fazer um pouco mais devagar, tá? Questão 12. Dê o valor das seguintes expressões. Então, se você já tentou fazer, venha para a correção, né? 0,5 ao quadrado mais 2,0,5. Bom, 0,5 ao quadrado é 0,25. E 2 vezes meio é 1. Então, a resposta vai ser 1,25. Se você resolveu transformar em fração, não tem problema nenhum, tá? Você vai chegar na mesma resposta. Substituindo os valores aqui, eu tenho o x vale menos 2, então menos 2 ao cubo, mais o y, que é 3 ao quadrado, menos 3. Menos 2 ao cubo, expoente ímpar, mantém o sinal 2 ao cubo, 8. Mais, vou colocar o parênteses, 3 ao quadrado é 9,
Então, aqui também tem um mais, menos 3. Eliminando parênteses, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Se você quiser somar os negativos primeiro, você vai passar a ter menos 11 mais 9. E o resultado disso vai ser menos 2. Ok? Eu gosto de fazer isso. Somo todos os negativos, somo todos os positivos, depois faço a subtração entre eles. Mas se você quiser ir somando 1 a 1, menos 8 mais 9 é 1 positivo, menos 3, menos 2. Tanto faz. Tá? Bom, questão 3, uma questão de aplicação direta de algumas características, nesse caso aqui do expoente negativo. Então, a gente estudou o que na última aula? Que se o expoente é negativo, eu vou inverter a base. O inverso de menos 5 é menos 1/5. Inverter a base, pessoal, é inverter o numerador com o denominador. É como se existisse um aqui, ó. Eu não mexo no sinal, ok? Só mexo no sinal do expoente, que no caso é negativo para ser positivo. Agora aqui, ó, se é ímpar, vou manter o sinal da base. 1 ao cubo é 1, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Tá? 0,3. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse 0,3 eu vou transformar ele em 3 décimos elevado a menos 1. Não mexi no expoente ainda. Agora eu vou inverter a base, fica 10 terços elevado a 1. E nós descobrimos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então a resposta seria 10 terços. Aqui, ó, 5 sétimos. Eu vou inverter a base, vou passar a ter 7 quintos. E aí o expoente, que é do menos 2, passa a ser mais 2. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. Tá? Vou pôr aqui só um pouquinho mais para baixo. Observe que aqui eu não tenho parênteses. Então eu mantenho o sinal e o 4 vai ficar invertido. Então eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Aqui vai ficar 1/4 elevado a 2. Eu vou manter aqui, vou calcular a potência. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Agora eu quero o oposto de menos 1/16, de mais 1/16, isso é menos 1/16. Se eu quisesse ir trabalhando com o sinal, carregando esse sinal negativo aqui sem parênteses, também daria certo, tá? Só entendo que o fato daqui ser positivo, não ser par, não implica na resposta ser positiva, porque o sinal ele não está dentro de um parênteses, tá? Essa regra só vale para contar dentro do parênteses. Aqui, ó. Aqui eu já posso até fazer assim, ó. A expoente negativa, então vou inverter a base. Aí eu passaria a ter 0,3 sobre 1 elevado a 2. É óbvio que eu não preciso desse 1 aqui. Então, vou trabalhar com 0,3 ao quadrado. Se quiser, você poderia ter transformado em fração, 3 décimos, ou se quiser, pode fazer 0,3 ao quadrado direto, 0,09. Aqui é um 10 elevado, está um pouco embaçado, pessoal, vou acreditar que são menos 5, tá? Então, aqui seria 1 décimo elevado à quinta potência. 1 elevado à quinta é 1, e 10 elevado à quinta, eu vou ter 5 zeros aqui, vai ficar 100.000, tá? Se for 3 aqui, ó, que está um pouco embaçado para mim, pessoal, era só colocar 3 zeros aqui, tá? 9 elevado a menos 2, inverte o 9, passa a ter 1 nono, só que o expoente fica positivo. 1 ao quadrado é 1, 9 ao quadrado é 81. Para finalizar, aqui ó, eu vou optar primeiro por transformar isso em uma fração, lembrando que não fiz nada ainda não, tá? Com expoente. Se eu tenho uma casa decimal, eu tenho um zero só, tá? Eu posso simplificar 6 quintos elevado a menos 1, e agora sim eu vou calcular a potência. Inverte a fração, ou a base, e troca o sinal do expoente. Eu passo a ter 5 sextos. Ok? Então, aqui esse exercício aqui foi para treinar a nossa última aula em relação ao expoente negativo. Inverte o expoente, troca-se o sinal inverte-se a base, troca o sinal do expoente, e aí calcula-se a potência normalmente. Ok? Bom, última questão aqui, determine o valor de cada uma dessas expressões. Expressões numéricas são o que mais os alunos erram, porque eu tenho que todo momento tomar decisões. E esse momento é que eu me perco, às vezes, numa regrinha ou na outra, tá? Vocês vão tentar ir devagar aqui. Ó. Aqui eu tenho menos e não tem parênteses. Toda vez que eu não tiver o menos ou mais e não tiver parênteses, eu vou manter o sinal. Aqui eu tenho um sinal negativo, não tem? Então, se o está elevado a menos 3, eu vou inverter a base. Vou colocar um parênteses para separar. O inverso de 3 é 1/3 e o oposto de menos 3 é mais 3. Ok? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou colocar parênteses, apesar de não precisar. Aqui o inverso de 2 é 1/2 e aqui o menos 2 vai passar a ser 2. Então, ó, nos dois casos, era 3 passou a ser 1/3, era 2 passou a ser 1/2. Mas os expoentes que eram negativos passaram a ser positivos. Os sinais aqui de menos e de mais, eles foram mantidos para fora. Tá? Não que isso fizesse a diferença nessa questão, mas em alguma outra pode fazer diferença. Aqui o 2 vai passar a ser 1/2, e aí o expoente que era menos 3 passa a ser 3. Agora eu vou calcular as potências.
1 terço ao cubo é 1/27. Como tem o sinal negativo, vai ficar menos 1 sobre 27, ou menos 1/27. Aqui é positivo, vai manter o positivo. 1 meio ao quadrado é 1/4. Aqui eu vou ter também, não, aqui eu vou ter 1/8. E agora eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, pessoal, o MMC aqui vai ser o produto de 27 e 4, já que eles são primos entre si. Então, isso vai dar 108. 108 dividido por 27 dá 4, menos 1, vezes menos 1, menos 4. Mais 108 dividido por 4 dá 27, vezes 1, 27. Embaixo eu mantenho 1/8. Aqui, 27 menos 4 é 23. Positivo sobre 108, dividido por 1/8. Eu conservo a primeira fração, desculpa, e multiplico pelo inverso da segunda. Posso simplificar aqui por 4. Então, aqui, ó, 108 dividido por 4 dá 27, 4 dividido por 4 dá 2. Então, minha resposta final vai ser 23 vezes 2, 46. 27 vezes 1, 27. Ok? Então, essa passa a ser minha resposta final. Aquela resposta que o aluno bate o olho e fala assim, professor, não estou confiante nessa resposta. Tá? A gente precisa desmistificar isso. Se você aplicou as propriedades corretamente, você vai chegar numa resposta que é certa e não tem essa, se é bonito ou feio, né? Não existe isso. 3 elevado a menos 1. Aqui eu vou ter 1 terço. Se quiser, você pode colocar elevado a 1 aqui. Mais, aqui vai ser 1 terço elevado a 2. Aqui eu vou ter o menos, vou abrir o parênteses, eu vou ter menos 1 terço elevado a 3. Em todos os casos, a única coisa que eu fiz foi trocar o sinal do expoente, era menos 1, menos 2, menos 3, passou a ser mais 1, mais 2, mais 3, e inverti todas as bases. Tá? Agora eu vou calcular essas potências. 1 terço elevado a 1 é 1 terço, 1 terço elevado a 2 é 1 nono. E aí vem um detalhe, aqui dentro vai ficar negativo, não vai? Porque vai manter o sinal da base, mas aqui fora tá negativo. Então, o oposto do que está aqui. Então, isso vai ficar positivo. Não é porque eu multipliquei o sinal, não, pessoal. É porque eu calculei a potência primeiro, o resultado ficou negativo, e negativo com negativo dá positivo. E aqui vai ser um 27/2. O MMC vai ser 27, dividido por 3 dá 9, vezes 1, 9. 27 por 9 dá 3, vezes 1, 3. 27 por 27 dá 1, vezes 1, 1. Resposta final, aqui vai dar 13 sobre 27. Ok? Bom, espero que tenham conseguido entender as resoluções. Se não tiver conseguido, estou disponível para a próxima aula vocês esclarecer as dúvidas que ainda restam, tá? No mais, muito obrigado, tenham um ótimo dia e hoje se encontra para mais uma aula daqui a pouquinho. Ok, pessoal? Tchau, tchau, fiquem com Deus e muito obrigado.